Olá, povo de Deus, sábado 25 de maio de 2024, sétima semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 5, de 13 a 20 e Marcos 10, de 13 a 16. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar e o Senhor deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Temos hoje o fim do livro do Tiago, que nos deixa a sensação de obra inacabada. Nosso texto de hoje vemos que toda a nossa existência, nas mais diversas situações tristes ou alegres, pode e deve ser acompanhada pela oração. Tiago aponta concretamente a situação de enfermidade. O fiel enfermo deve dirigir-se a Deus e aos irmãos para receber a força necessária a essa situação. Os chefes da comunidade, chamados a intervir com orações e gestos precisos pela autoridade que lhes vem do Senhor, revelam uma praxe usada na igreja primitiva. A tradição fundamenta nessa praxe o sacramento da unção dos enfermos. A intervenção de Deus, invocado na oração comum, toca o homem na sua totalidade, corpo e espírito, ergue-o da doença, mas também do pecado. Tiago usa o verbo com que é indicado a ressurreição do Senhor, para sublinhar que o Senhor torna participante da sua própria vida aqueles que a ele se confiam. Uma frase pode passar despercebida, mas é muito importante e suscita um bom debate sobre outro sacramento, o da penitência. Tiago sugere o que, quando diz: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. Conferindo Mateus 18, 18 e João 20, 23, percebemos que o perdão dos pecados é um gesto que Jesus confiou à comunidade cristã. É a comunidade unida e de comum acordo que pode liberar o fiel de tudo aquilo que o separa de Deus e dos irmãos. A forma de sacramento da confissão que conhecemos hoje foi adquirida ao longo da história e depende mais da disciplina da igreja. Marcos 10, 13 a 16. Traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas.
Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. A renúncia ao orgulho é uma característica da comunidade messiânica. O episódio da apresentação de algumas crianças a Jesus é significativo e claro a este respeito. Os discípulos pretendiam afastar as crianças, não porque incomodavam Jesus, mas porque, como as mulheres, representavam pouco ou mesmo nada. Segundo a mentalidade comum de que os discípulos naturalmente partilhavam, o reino não era para crianças, mas para adultos, capazes de opções conscientes, de obras correspondentes e de adquirir méritos. Para Jesus era tudo ao contrário. O reino é um dom de Deus que é preciso receber com disponibilidade. As crianças são as pessoas mais disponíveis para acolher dons, porque são pequenos e pobres, sem seguranças a defender ou privilégios a reclamar. Assim devem ser os discípulos de Cristo, porque o reino não é uma conquista pessoal, mas dom gratuito de Deus, a esperar e a acolher com simplicidade e confiança. Ao abraçar as crianças, Jesus elimina toda a distância entre eles e elas, as crianças, e torna-se modelo daquela vida que se chama infância espiritual. De fato, dirige-se ao Pai com a palavra Abba. Submete-se à sua vontade, abandona-se nas suas mãos. Como é bom olhar as crianças e ver nelas sinal evidente da presença de Deus entre nós. Por isso, abusar de uma criança é faltar absolutamente com a reverência, o temor bíblico que se fala de Deus. Quem teme a Deus, no sentido bíblico, que é de reverência, de amor incondicional, também não respeita o ser humano e, sobretudo, os pequeninos, as crianças. Um beijo no seu coração.